Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Estamos iniciando uma nova semana, mais uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos nos aprofundar na intimidade com Ele a partir da Sua palavra. E agora eu convido você a, com muita atenção, mergulhar comigo na palavra. Essa palavra que é palavra de salvação. Abra aí a sua Bíblia em Marcos capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 22. Acompanha comigo. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado, ontem, domingo, nós refletimos o Evangelho, conhecido como o Evangelho das Bodas de Caná, uma festa de casamento, que tinha um noivo, que tinha um vinho novo, um vinho melhor. E nós sabemos, a partir dos estudos, que esse vinho novo, esse noivo, simboliza o Cristo, simboliza a sua mensagem salvífica, o cumprimento das suas promessas. Nós sabemos que Jesus, ele não veio trazer um remendo para a nossa vida de fé. Ele veio trazer uma renovação. Como a própria palavra diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E hoje a questão gira em torno do jejum. Nós sabemos que o jejum é uma prática de praticamente todas as religiões. O judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o cristianismo praticam o jejum como um exercício espiritual, como uma forma de praticar o autoconhecimento, o autodomínio. Então, o jejum é importante, não somente na época da Quaresma, que é uma das práticas recomendadas no tempo da Quaresma, mas sempre, na vida do cristão, ele é até mesmo terapêutico. Ele faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Hoje é uma grande... nas academias é uma grande prática, a prática do jejum intermitente, né, na ciência da nutrição, a importância do jejum para a fisiologia do nosso corpo. Como é importante o jejum. E hoje a própria ciência da nutrição, como eu já falei, reconhece isso. Mas não tem um valor somente para o corpo, mas também para a alma. O jejum espiritual é algo muito importante. Lembra de quando alguns discípulos que tentaram tirar um demônio e não conseguiram, e foram perguntar a Jesus por que eles não conseguiram? E Jesus disse: porque tem alguns demônios que só vai com jejum e oração. Jejum e oração. Então, o jejum é algo muito importante. Mas naquele momento que foram reclamar com Jesus: olha, os fariseus, os discípulos de João fazem jejum, mas os teus não fazem, por quê? E Jesus vai dizer: pode, por acaso, uma festa de casamento, noivo estando presente, Jesus está se identificando aqui como o noivo da festa.
Pode os convidados fazerem jejum? Não dá, mas vai chegar um tempo. Vai chegar o tempo. E esse tempo chegou. Esse tempo é agora. Meu povo, a gente precisa compreender que o ato de comer é algo sagrado. Às vezes eu brinco com alguns amigos meus mais próximos, eu digo, não é à toa que o pecado original, lá no Gênesis, é simbolizado pelo ato de comer. Por quê? Porque comer é bom, gente. Comer, Jesus quando foi se despedir dos seus discípulos, ele foi para onde? Foi para em torno de uma mesa. Então comer é algo sagrado. O grande problema é porque hoje a gente entende o ato de comer como simplesmente encher a barriga. Como o ato de comer como uma forma de prazer. Daí vem o pecado da gula. Eu não como para me nutrir. Eu não como para estar bem de saúde. Eu como para ter prazer. Então, muitas vezes eu como além do devido. Por quê? Porque eu quero o prazer de comer. E hoje nós vamos entender que o ato de comer, como diz São Paulo, quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. Às vezes a gente nem saboreia a comida. A gente só engole. A gente nem sequer mastiga do jeito certo. E isso traz um grande prejuízo para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Vamos entender o ato de comer como ato sagrado. Não é pecado comer, mas é pecado nós usarmos o alimento da forma errada. Às vezes nem sequer agradece antes de comer. Essa prática que nós temos na nossa igreja de rezar antes de comer não é uma mera tradição vazia. É louvar a Deus, bendizer a Deus por aquele alimento que Deus está nos dando. Que tantas pessoas não têm e que às vezes a gente até desperdiça. É um pecado social desperdiçar comida. E muitas vezes as pessoas não se confessam disso. Jogam comida fora enquanto está faltando na mesa de tantas pessoas. A gente não louva, a gente não agradece a Deus pelo alimento que está na nossa mesa. Por quê? Porque muitas vezes o alimento que está na nossa mesa não é visto como algo sagrado. É simplesmente como um mantimento para eu poder encher a minha barriga e pronto. Lembra que Jesus disse que o muito beber, que o muito comer, pode nos dispersar daquilo que é essencial. Pode nos dispersar daquilo que é essencial. Então vamos retomar como cristãos católicos o verdadeiro sentido do alimentar-se. Fazer realmente da nossa refeição um ato sagrado. Primeiramente, agradecer. Segundo, comer e comer do jeito certo. Comer para se nutrir e não para encher o bucho para poder pecar. Não. Quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. Vamos entender a alimentação como ato sagrado. E a privação desse alimento também como ato sagrado. Nem só de pão vive o homem. Jesus ele foi para o deserto, ele fez jejum. E fez jejum para quê? Para mostrar que a gente não se alimenta somente do pão material, mas existe um pão espiritual, o pão da palavra. Quando o demônio disse lá, olha, transforma essa pedra aqui em pão, tu pode. Jesus podia? Podia. Mas Jesus disse não. Nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Às vezes a gente se preocupa demais em alimentar o corpo, mas a gente não se preocupa de alimentar a alma. A gente acorda, às vezes nem se benze, nem reza, e já vai atrás de comer, de encher o bucho. Meu povo, repito, existe um pão espiritual, que é o pão da palavra. Todo dia aqui, há mais de 2 anos,
estamos aqui, o Evangelho de hoje ensina, sendo esse alimento para a sua alma. Satisfaz a nossa alma, alimenta a nossa alma, o pão da palavra. E nós vamos aprender hoje. Observe, durante o dia de hoje, não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu quero que toda vez que você for comer, seja o café, seja o almoço, seja a janta, seja a merenda da tarde, alguma refeição que você for fazer, você vai dizer, o que eu estou fazendo aqui é algo sagrado. E se é algo sagrado, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu vou ter respeito por aquilo que eu estou fazendo. E se for preciso me privar disso aqui, para fazer um exercício espiritual, para me fortalecer espiritualmente, para agradar a Deus, eu vou fazer também. Não somente para ter um corpo bonito, esteticamente perfeito, mas para ter também saúde espiritual. E vocês vão ver o benefício da prática do jejum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.